Graça e paz, amém? Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, para refletirmos acerca da palavra do Senhor. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. O versículo é a partir do verso 11. Me parece que Lucas 15 é o setor da Bíblia dos achados e perdidos. É a dracma perdida, a ovelha perdida, filho perdido. Então nós vamos dar uma olhadinha nesse texto, que é um texto muito conhecido, mas eu quero fazer um alerta a toda a igreja. Versículo 11. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me parte dos bens que me toca. E repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Mas havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual mandou aos seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, porém, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilha, põe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também um bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e danças, e chegando a um dos servos, perguntou o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, indignado, não queria entrar. Saiu então o pai e insistia com ele. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Queremos continuar te ouvindo, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Usa-me como um canal de bênção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu gostaria de conversar com você um pouco sobre essa passagem, porque ela nos traz grandes ensinamentos, como todo o conteúdo bíblico. Mas ela fala de 2 filhos e um pai. Se eu tivesse um título para colocar nessa mensagem, eu colocaria: meus filhos não me compreendem. Seria o tema dessa mensagem. Nós vamos olhar por um pai incompreendido por seus filhos. Interessante, ele é incompreendido pelo filho que vai embora, mas ele também é incompreendido pelo filho que não vai embora. O filho fica, mas sem a essência do pai. O filho não vai embora, mas ele não tem mais os valores do pai. Só que o pai dessa história é Deus. Os filhos dessa história somos nós. Me parece que o filho ideal desse pai, ele é na verdade uma fusão desse filho que volta consciente, com todos os valores que o trouxeram de volta para casa. Lá fora ele descobriu
o bem-estar e a satisfação de estar em casa, mas me parece que também esse filho que fica precisa receber um pouco desse que foi. Ele nunca saiu de casa, mas me parece que nunca conseguiu entender de verdade os valores do pai. Se esse pai é Deus, se esse filho somos nós precisamos ver em qual desses dos filhos nós nos encaixamos e qual é o procedimento que temos que cumprir para entrarmos num padrão de filho ideal. Só que eu preciso mostrar a você o que fez esse menino sair de perto do pai. O pai tem um inimigo velado, o pai tem um inimigo real, o inimigo de Deus, o inimigo do pai é o maligno, Satanás. Só que tem um problema: esse inimigo do pai não pode fazer nada contra o pai, porque ele é inferior em poder ao pai. Não existe maneira de Satanás tocar em Deus, não existe maneira de Satanás atingir a Deus. Mas nós sabemos que uma das melhores maneiras e mais eficientes de atingir um pai é atingindo seus filhos. Mas também isso não é problema, porque Satanás não pode atingir os filhos deste pai, porque a Bíblia nos diz que o Senhor envia seus anjos a acampar ao nosso redor. Nós temos a proteção do pai, amém? Isso é verdade. Então, o inimigo do pai também não pode tocar em mim e em você, porque o pai nos oferece inteira proteção. Até aí está tudo certo. Só que existe uma maneira do inimigo do pai tocar nos filhos deste pai. E que maneira é essa, pastor? Criar uma maneira, uma situação para tirar estes filhos da presença do pai. Se o inimigo conseguir ludibriar este filho, se o inimigo conseguir encantar este filho e levar este filho para longe dos pais, este filho fica à mercê do ataque deste inimigo. E é exatamente isso que está acontecendo nesse texto. É isso que a Bíblia está querendo me ensinar e ensinar a você. Primeiro ela está querendo dizer: o melhor lugar para estarmos é na casa do Pai, na presença do Pai, debaixo da obediência do Pai, recebendo a proteção do Eterno. Só que você há de convir comigo que muitos de nós se iludem e querem dar uma voltinha fora da presença do Pai, fora dos valores do Pai. O que fez esse menino ir embora? Certamente, o que o texto sugere é que este menino, apesar de estar na casa do pai, está olhando para o que está acontecendo lá fora. E cá, convenhamos, gente, nós somos pessoas mais maduras. Ontem eu falei para a juventude, mas eu quero que você raciocine comigo. Se nós olharmos para o que está acontecendo lá fora, parece que as coisas lá são melhores, são mais coloridas, pode-se fazer mais coisa. Parece que a vida na presença de Deus é monótona e chata. Eu costumo dizer que Deus é alguém muito alegre. Eu não quero ir para um céu de um Deus rabugento. Sabe, aquele velhinho muito aborrecido, mal-humorado. Para mim Deus é alegre. Quando eu olho Deus, gente, olha o humor de Deus. Vê se Deus não tem bom humor. Deus chega no jardim do Éden, o onipresente, onipotente, onisciente, chega no jardim do Éden e diz assim: alguém viu Adão aí? Se isso não é senso de humor, como alguém viu Adão? O senhor sabe onde Adão está? Estou perguntando por quê? Ele está conversando com o profeta Isaías, só tem os dois num diálogo. No final do diálogo, Deus olha para Isaías e diz assim: a quem enviarei? Quem como? Só tem nós dois. Isaías olhou e falou: eis-me aqui, não tinha outra saída. Vão prender Jesus no Getsemane. Olha o senso de humor de Jesus, adrenalina na veia, todo mundo nervoso. Jesus se aproxima dos soldados com a tocha e diz assim: quem vocês estão procurando? Eu posso ajudar?
O cego chama Jesus desesperadamente: filho de Davi, filho de Davi. Jesus chama o cego e diz: o que queres que eu te faça? Eu queria que o senhor me desse um cão guia. Se o senhor me desse um cachorro, ia me ajudar tanto. Para me ajudar na minha cegueira. Então, o bom humor de Deus é algo sensacional, sabe? Quando eu olho a maneira com que Deus trata as coisas. Só que, por isso eu quero dizer a você, o melhor lugar para estar é na casa do Senhor, é na presença do Senhor, desse Deus maravilhoso, bom, eterno. Só que às vezes a gente olha lá para fora e parece que a vida é melhor lá. Uma bebidinha, sexo livre. Você olha e diz: puxa, aqui eu não posso fazer. Está assim de gente sendo enganada pelas artimanhas do maligno. Como este menino que está na casa do pai, mas olhando para o que está acontecendo lá fora, olhando para as situações que o inimigo está armando lá fora. Então, ludibriado por isso, encantado por aquilo que está acontecendo fora dos parâmetros de Deus, este filho chama o pai e diz: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. Eu queria que o senhor me desse os meus direitos. Eu não sei se ele tem direito algum, pois o pai ainda está vivo, mas me parece que o que este filho está esboçando é uma autossuficiência. Ele está olhando e está achando que ele mesmo pode administrar a sua vida, que ele mesmo pode ser bem sucedido por si próprio, sem precisar da cobertura e da proteção do pai. Engraçado é que o pai dá a ele o que ele acha que tem direito, mas por um período ele não vai embora. Mesmo ganhando a parte dele, o texto diz que durante um período ele não saiu da presença do pai. Ou seja, ele tinha tudo que sempre quis na presença do pai. Ou seja, ele estava com tudo nas mãos. Era feliz, estava debaixo da proteção, da orientação e dos cuidados do pai. Mas me parece que isso não foi suficiente para esse rapaz. Ele quer mais, porque o pecado é insaciável. Ele quer mais, ele quer aventura, ele quer ir, não quer os valores do pai. Me parece que para ele, observando o que está acontecendo lá fora parece muito melhor do que aqui dentro. Fora da presença do pai, dos valores do pai, só sabe o que é de verdade quem está lá fora. Quando nós vamos ouvir a história do que o inimigo tem feito com as pessoas, de como ele tem destruído as famílias, de como ele tem acabado com a história das pessoas, nós muitas vezes que somos líderes, sabemos o valor de estar na presença do pai, guardado e protegido pelo Eterno. Agora, esse garoto pega tudo que tem e vai embora. Ele não precisava ir embora, ele já tem tudo que tem, que quer. O pai deu a ele. Gente, na presença do pai nós podemos ter tudo. Podemos ou não podemos? Dá para ser feliz na presença do pai? Com Deus a gente pode ir ao cinema? Pode? Ir à praia? Jogar futebol? Pode. Pode comer boas comidas, se vestir bem, andar em bons carros, morar numa boa casa. E, claro que podemos. Agora, tem limites, tem coisas. Com Deus pode ter 2 esposas, 2 maridos? Não pode. Salomão tinha 1000, mas chegou na nossa vez, é uma só. Pô, pastor, mas por que na minha vez? Gente, eu até tenho alguma crise quando diz que Salomão é sábio. Porque um cara que tem 1000 sogras, eu acho que ele deveria rever seus valores de sabedoria. Mas tem parâmetros sim. E glória a Deus que tem. Na presença do Senhor nós temos direito, mas na presença do Pai nós temos deveres. E glória a Deus por isso. É ou não é? Eu desafio alguém aqui, seja você cristão, seja você cético, quem seja você, me diz algo que a Bíblia nos orienta a fazermos que é ruim para nós. Não tem nada. Tudo que a Bíblia manda eu e você fazermos é porque nos é bom. E tudo aquilo que ela diz para não fazermos é porque é ruim. Pode examinar a Bíblia, palavra por palavra, e
tudo que você vai ver, Deus, o Pai, está preocupado com o bem-estar de seus filhos. Mas esse menino pega tudo e vai embora, cheio de vontade de vencer, é verdade, enganado. O que eu vejo, gente, enganado. Eu estou lá no Rio de Janeiro, não sei aqui, mas lá tem muita festa rave, é aquelas festas de música eletrônica. Gente, o pessoal chega 11 horas da noite, a música é assim, olha que letra fantástica, tum, 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 tum. 11 horas, meia-noite, tum, 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 tum. 2 horas da manhã, tum, 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 tum. 4 horas da manhã, tum, 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 tum. Eu quero ver essa geração cantar a música deles para os bisnetos dele, porque nós vamos cantar. Até a música secular, lembra? A Dona Irã Barbosa, por mais antigo. Eu fico fascinado quando eu vejo aquelas canções. Ele falando, pastor, não posso ficar nem mais um minuto com você, não é sem não, é com. Isso é uma grande lição para mim. Olha o Adoniran falando, não posso ficar nem mais. Ele não diz não quer, ele diz eu não posso. Querer eu quero, mas eu não posso. Alguém maduro o suficiente para saber falar não para aquilo que não pode. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, amor, mas não pode ser. Moro lá em Jaçanã, se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Isso é sensacional, gente. Gente, olha só, olha bem. Não, presta atenção na profundidade dessa canção, pastor. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo não para um amor dele. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Eu sinto muito, mas eu tenho que falar não para você. Por quê? Por causa do trem? Não, por causa da sogra. Além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto não chegar. Eu fico encantado, por quê? Porque eu vejo alguém que diz não para um amor fora de casa e diz sim para um amor dentro de casa. Me parece que a Dona Irã, no fundo, eu aplicando aqui, quando ele diz, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar, me parece que ele está dizendo, eu tenho um amor lá em casa, um amor maior do que o amor de pai e mãe, aquele que não tosquenejará, não dormitará, o guarda de Israel, e eu vou dizer não para os amores aqui fora, por amor que eu tenho a Deus, aquele lá de dentro que me aguarda. Agora, isso é o que nós vamos cantar. Agora, e essa geração? Cantando por neto dele, tchum, tchum, tchá, tchá, tchum, tchum. A dentadura nem vai deixar, não é verdade? Então, eu acho engraçado como as pessoas se encantam com facilidade, com coisas tão superficiais. Esse menino se encantou e foi embora para longe da presença do pai, com desejo de vencer, com desejo de ganhar. Ele tem aquele ímpeto, lá vai o menino. Só que ele vai descobrir a duras penas que longe do pai não há vitória. Longe do pai só há humilhação. E ele começa a perder. Eu moro na roça, lá no Rio de Janeiro. Xerém, é meio que roça, 50 quilômetros da capital, mas pode notar que o meu linguajar é meio caipira. Eu acho muito engraçado uma das coisas que o morcego faz. Quando o morcego vai sugar o sangue de um animal, antes de sugar o sangue, ele injeta, um anestésico. Ou seja, ele fica ali sugando o sangue, sugando a vida do animal, sem que o animal sinta. Assim é o inimigo. Assim, ele nos engana, ele tenta nos tirar da presença do Pai e nos anestesia. Nós começamos a perder a vida, a perder o dinheiro, a perder a família, a perder a saúde. Nós vamos perdendo a paz, perdendo tudo. Anestesiado. Esse menino começa a perder sem notar. Longe do pai, ele que acharia que administraria tão bem a sua vida, ele está encantado, se envolvendo nos prazeres, na euforia. Presta atenção, longe de Deus não há paz nem alegria. Longe de Deus só há euforia. Euforia vem de fora para dentro, felicidade é de dentro para fora. Quando a bebida passa, quando a droga passa, quando o sexo e o prazer sexual passa, o que sobra? O vazio.
Passe uma noite numa balada e veja o vazio do amanhecer. Passe uma noite em oração e veja o preenchimento do eterno no seu coração. Olhe bem, é nesse caminho que ele está trilhando. E como esse, tem muita gente, tem muitos irmãos nossos lá fora se perdendo. E o que nós vamos fazer? Pare para pensar. O pai está aguardando eles voltarem. O pai investiu tudo neles, mas ele está lá perdendo, envolvido em coisas medíocres, em coisas superficiais, infames. Lá está esse menino, perdendo sem notar. Só que chega um momento que ele perde tudo. E quando ele perde tudo, se você já enfrentou uma crise, você sabe que a maioria dos amigos vão embora. A maioria das pessoas te abandonam. Quando o inimigo te deixa, quando ele sugou tudo de você, ele faz agora você ver o fundo do poço que você está. É isso que Jesus está querendo dizer nessa história, que não é nem verdadeira, é uma parábola criada por ele para expor a seus filhos que o ouvem. Nesse momento, o filho não tem mais o dinheiro. Nesse momento o filho não tem mais as mulheres. Nesse momento o filho não tem mais os supostos amigos. Neste momento o filho não tem nada. Porque esta é a realidade de viver longe do pai. Nada. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente que vive longe do pai e tem muita coisa. Depende do que você chama de muita coisa. Se ele morrer, nós vamos ver o muito que ele tem para levar. Caixão não tem gaveta. Ninguém leva nada, meu filho. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Eu estou falando de valores. Daqui a 100 anos o carro que você mora, o dinheiro que você tem na sua conta bancária não serve de nada para você. Mas tem uma coisa aqui que serve para você para a eternidade: o Filho de Deus, para nos dar vitória e salvação. Entendeu? Isso aqui é verdadeiro. Isso são valores que nós só vamos adquirir o filho na presença do pai. Este menino agora não tem mais nada. E quando você não tem mais nada, eu acho muito interessante, porque um versículo diz assim: e caindo ele em si. A psicologia diz que a maior queda que uma pessoa pode ter é cair em si mesmo. Me parece que nesse momento a ficha cai. Quando você enfrenta uma crise muito grande, motivada por um erro seu, você é o causador da crise. Duas coisas podem acontecer com você. A primeira é você encarar a situação como uma fatalidade e dizer assim: fui eu mesmo que fui culpado, eu mereço sofrer tudo isso, eu mereço perder, eu estou merecendo, já era. Muitos tiram sua própria vida. Muitos desenvolvem um quadro depressivo e não querem mais lutar, não querem mais viver. Mas esse menino não. Quando ele cai, quando ele perde tudo, o que vem à memória dele? De que ele lembra? Do pai. Quando ele perdeu tudo, a memória dele o remete à casa do pai. E tudo que ele vivia, tudo que ele aprendeu, como ele via o pai tratar seus criados, seus servos, quantos benefícios. Lá ele só aprendeu o valor do pai quando não o tinha. Que isso não venha acontecer conosco. Sabe, eu vejo muito isso trabalhando com família. Homens que só descobrem o valor de sua esposa depois que elas foram embora. Filhos que só descobrem o valor do pai depois que eles morrem. Depois que morrem não adianta mais nada. Eu estou com meu pai com 82 anos, casou 8 vezes. Falei isso ontem lá, 82 anos. E o dia que meu pai morrer, eu não tenho nada para falar com ele, nada. Nada, só vou chorar, porque tudo que eu tenho para falar para meu pai, eu falo enquanto ele está vivo. Eu estou no Rio de Janeiro, eu vou lá todo dia tomar um cafezinho com ele. Ele fala o nome dos meus irmãos tudo primeiro, até acertar o meu.
O senhor também às vezes acontece isso? Fulano, fulano, e eu fico ali, uma hora ele vai acertar. Aí ele fala, Cláudio, eu digo, agora é presente, pai, sou eu. Quer mexer na minha memória. Ele conta coisa da adolescência dele e fala para mim assim, você lembra disso? Eu falo, não lembro, pai. Ele diz, lembra sim. Eu digo, pai, a memória é minha. Esse dia eu cheguei na casa dele, ele estava brigando, aborrecido, e eu fiquei preocupado, falei, pai, o que aconteceu? Ele falou, essa árvore. Eu falei, a árvore, pai? O que a árvore fez com o senhor? Era uma mangueira. Ele diz, essa árvore, meu filho, ao invés de cair as folhas tudo de uma vez, ela cai as folhas, eu varro, vou lá dentro, quando eu volto as folhas caiu de novo. Eu falei, pai, o senhor ficou velho de repente? O senhor não caiu de uma vez só? Eu, na verdade. Então deixa a pobre coitada. Aí na hora de ir embora eu fechei o portão, olhei para a mangueira e falei assim, tem paciência com ele. Eu sei que se você pudesse sair daí. Mas eu moro, gente, sabe, às vezes, por que isso? Por que você só vai descobrir o valor da vovó quando a vovó não estiver mais? Pare para pensar, vai visitar seus pais, dá valor às pessoas da sua família, na verdade. Isso é sensacional, gente. Eu sei o que é não ter um pai e uma mãe, porque me deram para 5 famílias diferentes. A gente só sabe o valor das coisas, me parece que quando não tem mais, ou quando nunca teve, quando ficou vendo os outros terem. Agora, esse menino está lembrando, ele está no sofrimento, ele está no buraco, é verdade, ele está no caos, mas ele sabe que tem um lugar que tudo ainda está funcionando perfeitamente. Ele sabe que tem um lugar onde as coisas ainda estão em ordem. Tudo está conforme sempre esteve, porque o pai sempre governou muito bem. Então ele lembra da casa do pai. Ele lembrou. E glória a Deus que ele lembrou. Quando você errar, quando você cair, não desista, não jogue tudo para o alto, não diga que tudo acabou. Não, olhe para o pai e descubra que na presença do pai ainda está tudo em ordem. Ele diz, poxa, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura. E ele, gente, Jesus botou, olha que Jesus está contando essa história para judeu. E ele botou esse filho num buraco tão fundo que o filho está disputando comida com um porco. E Jesus sugere que o camarada que dá comida para o porco olhou para ele e para o porco e chegou à conclusão que o porco é mais importante que o filho. Olha que buraco às vezes os filhos entram. O menino está lá agora cheio de fome, olhando para o porquinho comer. Pô, ele falou, poxa, lá na casa do meu pai tem muita comida, hein? Eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, eu gosto disso. Irei ter com meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de... Gente, se tem uma frase muito legal, é aquelas que nós assumimos. Levantar-me-ei, vou encontrar com meu pai e vou falar, pai, eu pequei, eu errei, eu vacilei, eu me encantei com o inimigo que botou umas coisas lá fora e eu quis ver, perdi tudinho. As mulheres foram embora, foram tudo embora, agora estou eu aqui. Vou lá falar com meu pai, eu vou lá explicar ao meu pai e vou falar com ele. Eu não quero nem ser mais filho, eu quero ser tratado como um dos empregados. Já estou satisfeito. Ele está fazendo planos ainda. Mas ele se levanta. Ele diz, levantar-me-ei no verso anterior. Mas no seguinte, ele diz assim, ele levantou-se e foi ter com o pai. Não deve ter sido uma caminhada muito fácil, né, gente? Reconhecer o erro não é um negócio muito bom, né? Erro é bom quando é dos outros. Porque a Bíblia diz, se um homem julgasse a si mesmo, ele não seria condenado. Quando você olha para os outros, é fácil você condenar, porque defeito é igual caroço de feijão no dente. Você tem uma visão nítida. Se tiver no dente dos outros, no seu dente você fica rindo.
Oh, que caroção aí no seu dente. E alguém olhando no seu também tem, é ou não é? Porque se nós fôssemos nos julgar, seria, por exemplo, se uma pessoa fala demais, se mete na vida dos outros, ele é o quê? Ele é o quê? Fofoqueiro? Se você fala demais e se mete na vida dos outros, o que você é? Positivo, sincero, honesto. Se o camarada é chato, se aborrece por qualquer coisa, briga por qualquer coisinha, o que ele é? Chato. Se você se aborrece por qualquer coisinha, perfeccionista. Você gosta das coisas bem certinho. Eu vou dar um exemplo aqui, ele é muito grosseiro, mas é para me esclarecer. Me perdoa, pastor, tá? Me perdoa, mas eu tenho que dar, porque eu gosto de esclarecimento. A Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo, para não ver se, e veja se não está Então, olhe para tu, pare de olhar para os outros. Quando a gente vai ao banheiro, você se limpa e joga o papel fora? Joga? Não. Você se limpa. Não está bom não, tá ruim isso aqui ainda, hein? Aí você limpa de novo, joga fora? Olha de novo e diz: já melhorou. Não é ainda o ideal, mas já está próximo. Enquanto você não olhar e tiver branquinho, você não para de limpar. Então a Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo. Pare de olhar o papel dos outros, olha para o seu papel. Eu gosto desse menino porque ele olhou para ele mesmo. Desculpe aí o exemplo, mas ele é esclarecedor, se não fosse grosseiro. O menino olhou para o papel e falou: o papel está sujo. Eu vou lá e vou falar com meu pai que eu pequei, eu errei, já não sou digno. Mas mesmo não sendo digno, os filhos podem contar com a graça, um favor que não merecemos, mas ele nos dá. O pai sempre esteve esperando o filho. Jesus sugere um pai à porta, olhando assim, filhando: uma hora meu filho vai voltar. E um belo dia, quem é que vem? O menino. Sem mulher, sem dinheiro, sem camelo, sem nada, perdeu tudo, os cartões de crédito, os camelos 2.0, o menino não tem mais nada, voltou a pé, descalço ainda. E o pai está olhando para o menino, e lá vem o menino. Deve ter sido difícil, né, gente? Foi lá, eu errei. Às vezes é difícil, sabe? Eu lembro uma vez que eu briguei com minha esposa, falei uns negócios que não devia. Ela fechou a porta e me deixou do lado de fora do quarto. Eu fiquei muito aborrecido. Nunca tinha dormido fora do meu quarto. Só aconteceu isso uma vez. E aí eu fiquei doido. Peguei o travesseiro do meu filho, dormi no quarto do menino. Acordei bravo. E fui fazer uma oração, falar com o Eterno. Falei: Senhor, que mulher é essa que põe a gente para fora do quarto? Isso não é mulher não. Eu estou muito aborrecido, não sei se eu vou perdoar ela não. E o Espírito de Deus tocou no meu coração e falou assim: você lembra do que você falou para ela? Para ela te deixar do lado de fora? Eu falei: lembro. Você acha que você deveria ter falado? Falei: não. Então, você acha que você mereceu dormir? Foi uma conversa muito dura, voltando. E Deus tocou no meu coração e falou: você mereceu dormir. Vai lá e fala com ela: pequei, já não sou digno de ser chamado seu marido. Trata-me como um qualquer. Foi difícil ir lá, chamar minha mulher e falar: filha, eu errei, pequei, filho, não devia ter falado não, você me perdoa? Pior que eu não posso te dar garantia de que eu não vou fazer de novo, que eu sou falho,
mas eu vou lutar com todas as minhas forças. Nunca mais dormir fora do quarto, não. A gente já está com 22 anos juntos, vamos para 23 e glória a Deus. Quero ir com ela até que a morte nos separe, de preferência com a morte dela. É ou não é verdade? Mas eu quero ir até o finalzinho. Ela não está aqui, eu posso falar. É ou não é verdade? É só para descontrair um pouquinho. Mas olhe bem, voltar às vezes não é fácil, mas se for necessário, nós vamos Amém? Posso ouvir um amém? Isso, o menino agora está voltando, e quem é que está lá de pé, aguardando o menino voltar? O pai. Eu imagino a expectativa do pai olhando. Falando, aquele lá é meu menino, hein? Não está assim tão bonito quando saiu. Está meio cabisbaixo, borocochô, mas está voltando. Eu acho interessante porque o pai não espera o menino chegar, ele sai correndo na direção do filho. Eu imagino o filho apreensivo, porque o pai poderia dizer: o que foi? Agora está voltando, né? Perdeu tudo, né? Eu te avisei. Se tem uma coisa que você não deve falar para alguém que errou, eu te avisei. Não fala não, gente. Machuca tanto. Não machuca? Quando alguém erra, você fala assim: eu te falei. Eu te avisei. Quando você ouve disso, dá vontade de você cometer um homicídio doloso, com intenção de esganar a pessoa. O pai poderia falar muita coisa com o filho, mas o pai não falou nada. O pai parte na direção do filho, abraça ele, beija o menino. Ele não falou nada, mas o menino pensou: me dei bem. Papai está falando. Às vezes nós temos que fazer isso em casa, gente. Alguém errou, seu marido errou com a senhora, não briga com ele não. Abraça ele e beija ele. Pastor, isso é pedir demais. Não. Sorria quando alguém errar. Lá em casa eu brinco, porque a vida é assim, gente. O que nós vamos levar da vida? Lembra aí, outro dia desse você era um garotinho. Olha para você hoje. Cadê o cabelo que você tinha? A barriga de tanquinho, olha o que virou. A senhora, toda bonitinha, um dia desse atrás. Hoje está aí, só Jesus sabe como. Nós estamos morrendo, gente. Para quem está morrendo, qual é o segredo da vida? Viver, ser feliz. Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde qualquer momento alguém pode chamar o número de sua senha. Alguém grita lá em cima: 19, era você, olha só. Não posso morrer agora, sou ainda muito novo. A morte, se tem uma coisa que é democrática, é a morte. Então viva, se divirta. É na verdade, nós estamos aí para nos divertir, mas na presença do Senhor, do Pai, debaixo da proteção do Eterno. Esse menino foi lá fora, perdeu tudo, agora volta sem nada, mas ele confessa e deixa. A Bíblia diz que aquele confessa e deixa, alcança isso. Ele diz: pai, preciso falar uma coisa para o senhor. Pequei. O pai diz: isso eu já sei. Já não sou digno, também sei. O empregado está melhor que eu, também sei. Então o senhor me trata dessa maneira? O pai disse: não, você é meu filho. Eu não posso tratar você de qualquer maneira. Você é meu. Eu sempre sonhei com esse momento, que você ia entrar por aquelas portas arrependido e consciente de que fora de mim e da minha presença não há vida, não há satisfação. O que há é ilusão. Você descobriu isso a duras penas, filho, mas vem para cá. Pega uma sandália, um vestido e um anel. Vamos preparar esse menino. E aí matou um bezerro cevado, porque nem todo mundo pode sair ganhando o bezerro. Alguém perdeu nessa fase. O bezerro morreu, coitado. Mataram um bezerro e tinha um festão. Gente, mas uma festa maravilhosa. O meu filho voltou, ele está em casa. Mas quem é que está chegando? O filho mais? Ele saiu de casa? Sempre foi criado na presença do...
Quando viu a festa, ele disse: o que está acontecendo aí dentro? Alguém falou: seu irmão voltou, menino. Perdeu tudo com meretrizes, mas seu pai deu uma festa porque voltou vivo. Perdoou ele. O filho mais velho falou: não vou entrar nessa festa, não estou afim de entrar, estou aborrecido. Gente, é engraçado, né? Esse filho nunca saiu da presença do pai, mas nunca esteve na presença do pai de verdade. O tempo todo que ele esteve ali, ele não aprendeu nada sobre misericórdia, sobre amor, sobre arrependimento. Cuidado, esse é um grande alerta para nós que achamos que nunca nos desviamos, que sempre estivemos na casa do Pai há 10, 20, 30, 40 anos, que isso não nos torne tradicionalistas. Tradição é a fé viva de quem já morreu. Tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo. Esse menino, ele não tinha nada do pai, mesmo estando na presença do pai. Nós devemos ter cuidado com isso, com esse legalismo que muitas vezes toma conta do nosso coração. Ele diz: eu sempre estive aqui, eu nunca me afastei da sua presença, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que estar para ele ali sempre foi muito pesaroso. Ele diz: eu não vou entrar nessa festa. Deixa eu falar uma coisa para você: se você se arrepende e muda de vida, Deus tem uma festa para você. Se alguém não vai querer entrar, isso não é problema seu, é problema de quem não está querendo entrar. Mas Deus fez uma festa para você. Deus fez uma festa para o seu arrependimento, para a sua mudança de vida. Se os outros vão entender, se não vão entender, se vão gostar, se não vão gostar, isso não é problema nosso. Nós temos que estar conscientes de que é na presença do Pai. Mas olhe bem, esse filho agora está muito bem, mas ele deveria ter um pouco dos valores desse que nunca foi embora. Para quê? Para nunca sair da presença do pai. Mas o filho que nunca foi embora precisa ter um pouco daquilo que o filho pródigo ganhou lá fora, que é saber o valor de estar ali. Me parece que o filho ideal que Deus está buscando é a fusão desses dois. É um filho firme, forte, constante, mas consciente de que o melhor lugar para estar é aqui, diante do Pai, na presença do Eterno, na presença do Todo-Poderoso. Que nós possamos, eu quero orar com você nesta manhã, e eu queria que nós sempre fizéssemos uma reflexão sobre isso. Esses dias eu estava numa entrevista e alguém me perguntou: pastor, qual é uma das passagens bíblicas que mais te chamam a atenção? E eu disse a ele: uma das passagens que eu mais gosto é quando Jesus cura o paralítico do tanque e diz para ele: levanta, toma tua cama e vai para tua casa. A última coisa que aquele paralítico gostaria de ver na vida, o que era? A cama. E Jesus diz: pega a cama e leva para tua casa. Eu fiquei pensando, por quê? Me parece que Jesus está querendo dizer: põe essa cama lá na sua casa, num lugarzinho, que dê para você dar uma olhadinha nela de vez em quando. E o dia que você andar, virar cambalhota, correr e achar que é alguém, dá uma olhada na cama e você vai lembrar onde você estava e quem foi que te tirou de lá. Você só é o que é, só faz o que faz, só pode o que pode, porque eu entrei na sua vida e mudei a sua história. Eu acho que todos nós precisamos ter isso, essa consciência da valorização desse pai, saber quem ele é. Eu não tinha nada, gente. Hoje não tem muita coisa, mas eu fiz duas coisas que mudou a minha vida. Casar, gente, olha, por isso que eu falo, quem aqui não é casado, levante a mão, o solteiro, isso, por favor, case, venha sofrer conosco.
Eu fiz duas coisas nessa vida que mudaram a minha história: casar e deixar o pai governar a minha vida. Não tem nada melhor que isso. Case-se, case. Pastor, é difícil, não sei o quê. Tem um montão de coisas, mas é bom demais. Eu casaria de novo, e se minha mulher morrer, eu já avisei ela: se eu morrer, você chora, porque a Bíblia diz: se você morrer e ninguém chorar, é melhor que você fosse um aborto. Então a gente chora muito. Se minha mulher morrer, eu vou chorar muito, chorar muito, chorar muito, chorar. Vou levar ela no cemitério, vou falar: olha, eu te amei muito até ontem. Hoje eu não posso amar mais, porque minha religião não permite amar defunto. Então você pode ir embora, que eu estou indo casar de novo. Na verdade, que Deus te abençoe. É isso que eu quero. Eu quero que você viva, sorria. Sorria. O que nós vamos levar dessa vida? É esse sorriso aí. Na presença do Pai temos todos os benefícios. Amém? Posso ouvir um amém? Isso. Estou em cima da hora ali. Levante, fique de pé. Eu quero orar. Eu gosto muito de falar para a família. Quem está com a esposa aí, levante a mão. Você que está com a sua esposa. Isso. Segure na mão da sua adversária aí. Ela vai jogar uma partida com você até que a morte o separe. Eu posso tentar. Eu quero orar e o pastor pediu que eu recitasse uma poesia. Eu vou tentar lembrar no final. Mas segure na mão da sua adversária. Isso, fica aí. Aproxime a presa do predador. Se é que você ainda é o predador. Isso, e se divirta. Olhe para sua esposa aí agora e diga assim: eu te amo, não posso mais viver sem ti. Isso. E fala para ela assim agora: e é verdade. Feche seus olhos aí. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esses momentos. Muito obrigado, ó Deus, por todo o cuidado que o Senhor como Pai tem para conosco, os teus filhos. Continua, ó Deus, agindo. E eu quero ministrar uma bênção para cada lar aqui representado e para cada casal aqui. Em nome de Jesus, o divórcio não vai fazer parte da nossa história. O adultério não vai fazer parte da nossa história. A pornografia não vai fazer parte da nossa casa. A pedofilia não vai fazer parte de nossa família. A homossexualidade não vai fazer parte de nossa família. A violência doméstica não vai fazer parte da nossa família. Nós queremos lares sarados. Nós queremos filhos promissores. Nós queremos uma vida santa na Tua presença, ó Pai. E que jamais saiamos dali, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Senta por um momentinho. Deixa eu ver se eu lembro, porque faz muito tempo. Ela diz assim: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, pensando o dia inteiro em nome de bicho. Era porco, não vou lembrar. Não lembro. Hein? Já foi suficiente? Eu não lembro, faz muito tempo que eu recito. Deixa eu ver se eu pego. Não vou lembrar. A memória falhou. Eu fico devendo a próxima vez. Hein? Isso, à noite eu vou pegar, porque ela está no site, eu entro no site, pego e à noite eu vou ler. Né? Hein? Então me dá aqui. Ela tem no celular? Isso. Não pode demorar. Ela tem, mas é o áudio. Só um minutinho, que aí eu pego aqui. Existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente
unir dois seres avessos de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão estava ocupado trabalhando com capricho, pensando o dia inteiro em nome de bicho. Era porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava ocupado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, por mais atento, pensando: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei por companheira uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão acordou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou a Adão, e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para lá muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro. Espera aí. Eu vou fazer à noite, não está legal. Depois você vai lá à noite, vem aqui, sei lá onde é que eu vou estar, eu sei que eu vou estar pregando. Certo? Muito obrigado. É que faz uns 3 ou 4 anos que eu não tenho acesso. Gente, olha, foi um prazer ter estado com vocês. Desculpe aí as minhas brincadeiras, bote tudo na minha conta. Eu estou indo embora hoje à noite, não deixa nada na conta desse moço, que ele continua aqui, e ele me trouxe aqui para falar algumas coisas que ele não falaria, por isso que ele terceirizou o serviço. Deus abençoe.